Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro com a 1xBet, sabia disso? Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro e você consegue apostar. Em apostando, você usa a palavra Ave Mais para dobrar a sua aposta. É maravilhoso, hein? Porque a 1xBet paga bem, paga rápido. Colocou 50 pratas lá no primeiro depósito, vai para 200. Aí você tem uma gordura legal, cara, para você poder apostar. Eu geralmente, quando vou apostar, eu vou no azarão. Eu não sei por quê. Eu vou naquele que tá azarado. Olha, eu tenho apostado no Vasco ultimamente. Não, brincando. Mas vale a pena você brincar, você se divertir e ganhar dinheiro. Como eu disse, a 1xBet paga bem, paga rápido. É uma empresa muito séria que patrocina aí grandes clubes, campeonatos. Volta e meia você vê uma placa da 1xBet aí num campeonato pelo mundo. 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais. E olha, eu vou dar um outro recado legal para você. Deixa eu até pegar elas aqui para mostrar, porque vale muito a pena. Eu tenho várias capinhas, várias. Olha aqui, da GoCase, capinhas do Vasco da Gama para o meu celular, para o meu iPhone. Se você tem Motorola, Samsung, olha aqui, ó, do Cria, Alex Teixeira, que marra, hein? Preta e branca. Você pode fazer e pode, enfim, ficar bacana. Essa aqui é a minha personal capinha. Você pode ter todas as capas que você quiser. Aqui na descrição do vídeo você tem um link, você vai direto para a página da GoCase e você tem lá um menu gigantesco com vários tipos de capa. Quer dar um presente para alguém, quer dar um presente para um amigo, pergunta a ele, dá aquele migué, vem cá, qual é o teu celular? O cara vai pensar que você vai comprar um celular para ele, né? Mas, é um Motorola, é um Samsung, tá, qual é o modelo? Pô, beleza, eu vou te dar um negócio aí. Manda fazer uma capinha para ele, coloca o nome dele, coloca lá um emblema do Vasco para dar, o cara é vascaíno, olha só que bacana. E a GoCase dá 5% de desconto nessa mesma página, através do link aqui, para você que é assinante nosso. Você usa o cupom GOLVASCAÍNOS. E além disso também, se você comprar 4, eles continuam com a promoção. Comprando 4, na verdade, você só paga 2. Vale muito a pena, hein? A GoCase é uma onda legal. GoCase, também parceira aqui do canal Ave Mais. Eu ontem dei uma notícia no News, aliás, várias notícias num bloco de informações que me traz muito frescor, me traz muita alegria. Porque a gente tem tido muitas decepções nos últimos anos com o Vasco em relação à permanência dos nossos jogadores. Um clube com necessidades financeiras gigantescas e que precisou sempre vender seus grandes jogadores, ou pelo menos aqueles mais promissores. Foi assim que o Vasco vendeu tão cedo o Felipe Coutinho, a gente não conseguiu nem ver. Eu me lembro do Felipe Coutinho naquela abertura do Campeonato Carioca, se eu não me engano, de 2010, o Vasco venceu o Botafogo por 6-0. Aquele time que tinha Dodô, Felipe Coutinho, o Vasco deitou e rolou em cima do Botafogo. Acabou que no final perdeu o título para o próprio Botafogo. Felipe Coutinho jogou tão pouco aqui. Paulinho jogou o campeonato de 2017 pelo Vasco. No ano seguinte, nem deu para sentir o cheiro, já foi embora. Douglas Luiz, a mesma coisa, 1 aninho, 2 aninhos no máximo. E o Vasco precisou fazer isso sempre. Sempre precisou vender. O Thales Magno teve um início bom, depois não foi tão bem, não deixou tantas saudades, mas deu uma grana boa para o Vasco. Porque é isso. Apesar do momento econômico parecer que vai melhorar, a gente tem um rival como grande exemplo, que está nessa situação por conta de venda de jogadores. Afinal, a venda do Vinícius Júnior deu ao Flamengo uma independência que ele não tinha. O próprio Fluminense vende Luiz Henrique, vende vários jogadores para a Europa, jogadores que vão para países com grana e consegue se sustentar. É a economia maior que vem de um modelo associativo. Com a SAF tendo dinheiro, tendo condição de oferecer melhores salários, porque tem um orçamento mais controlado, a gente tem mais segurança de ver meninos como, por exemplo, o Andrei renovando com o Vasco. Ele vai renovar o contrato por 5 anos e no bojo, nessa onda, outros virão, como, por exemplo, o Ryan, que tem uma grande possibilidade de ficar, uma joia, um menino que desde o dia 3 de agosto, quando completou 16 anos de idade, já pode assinar um contrato profissional, um jogador que joga no Sub-17, já jogou no Sub-20, enfim, é um jogador muito diferente.
e outros permanecerão. Porque o fomento da SAF traz ao mercado uma mensagem positiva de que o clube vai ser gerido por quem nunca geriu o clube, quer dizer, por todos aqueles que erraram durante tantos anos, não tem esquema, não vai ter ninguém ganhando vantagem em nada, que a gente sabe que existe muito isso, principalmente em categoria de base, a questão das influências, dos patrocínios, né? A gente sempre soube disso. Além disso, a possibilidade de estrutura, de ter um clube estruturado, de se fazer um novo CT da base que vai ser feito, criar ali em Caxias, naquela região, uma grande peneira, um grande forno, saindo vários craques quentinhos. Então isso traz ao jogador uma diferença muito grande. Eu ontem estava vendo a tabela do Brasileiro Sub-17. O Vasco não está muito legal, o time está meio... E olha, é um timaço, com o GB, com o próprio Ryan, com o Estrela, que é ótimo jogador, o JP, o Leandrinho, o Paulinho, lateral direito, o Lincoln, o zagueiro, que é muito bom, o Felipe Gabriel, goleiro, que é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto. Enfim, tem um timaço, mas não está muito legal. O líder disparado, melhor da competição, é o Atlético Mineiro, que tem uma grande estrutura, tem muita condição e começou a dar no time profissional espaço para a base, que era algo que pouco acontecia. O que isso traz para o mercado? A notícia de que, opa, eu quero jogar ali. Os caras têm estrutura e a cidade do Galo é uma piada. Os caras pagam. O time profissional disputa competições, porque isso valoriza quem está embaixo e usa os meninos. Outro exemplo, o Palmeiras. Eu conheci um menino no Palmeiras, não me lembro o nome dele, um lateral direito, que foi jogar no Vitória da Bahia. Uma vez eu o entrevistei e perguntei, mas por que você saiu do Palmeiras? Porque ele disse, eu não vou ter oportunidade, mas você foi destaque no Palmeiras, no Sub-20, mas não vão me aproveitar. O Palmeiras prefere contratar 2, 3 jogadores do que dar oportunidade para a base. E isso começou a mudar, porque isso acontecia muito na gestão do Alexandre Matos. Mas depois, com Anderson Barros, com outras filosofias, com a chegada de treinadores com um pouco mais de mente aberta, o Luxemburgo, na sua segunda passagem, fez muito isso, depois que saiu do Vasco em 2019, em 2020, começou a aproveitar Gabriel Menino, Veron, jogadores, o próprio Patrick de Paula, que depois veio para o Botafogo, porque isso faz parte. Você precisa fazer negócio, você precisa sim vender jogadores. Ainda somos um país cuja moeda não é mais forte do que as moedas do exterior. Nós até lidamos muito com euros e dólares, que são os valores de multa para os jogadores, mas o real é a nossa moeda. Então a gente ainda tem uma necessidade grande de poder alimentar o mercado do exterior. Se não, vejamos, os 3 times que estão aí com dinheiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, vendem seus jogadores. O Flamengo vende jogador, o Flamengo exporta jogador, o Atlético Mineiro faz a mesma coisa, no caso do Palmeiras também. Então não há como você negar que mesmo aqueles que têm grana, tem que vender, tem que fazer a venda, tem que ganhar dinheiro. E acho que isso é fundamental que você, torcedor do Vasco, entenda. Mas num primeiro instante, esses meninos precisam maturar, porque às vezes saem muito cedo. Mas é claro que se pintar uma proposta de 40 milhões de euros, com 15 anos se leva até no aeroporto. É um dinheiro que vai fazer com que você contrate 5 iguais a ele. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas eu acho que a gente vai ter um prazer que a gente não tem há muito tempo, de jogador criado na base. Eu tenho muita esperança nessa geração Sub-17. O Sub-20 tem bons jogadores, mas acho que o Sub-17 vai chegar mais rápido. Mas o Sub-17, tendo chance de jogar no profissional, com boa estrutura, com alimentação, com suplementação, com transporte, com moradia, com descanso para os atletas, a gente vai conseguir aproveitar mais desses meninos, como a gente aproveitava antigamente. Os jogadores ficavam mais no clube, jogavam mais tempo aqui. Volto a dizer, que não é egoísmo, eles têm que ir. Depois de 3, 4, 5 anos, tem que ir. Eu tenho falado com os empresários do Andrei e eles têm me dito claramente 5 anos de contrato para de repente cumprir 3, 4 e voar. Ou até não voar, mas é difícil, porque o jogador quer experimentar novos ares, quer ir para a Europa. Por mais que, quem sabe, daqui a 4, 5 anos o Vasco esteja bem, como estão Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Deus queira, a gente reza por isso, o jogador ter prazer de jogar aqui, mas
Lá fora, ele vai disputar uma Champions League, ele vai disputar campeonatos em ligas diferentes e boas, países muito mais estruturados que o próprio Brasil. Então é também um catapultar de carreira. A gente não pode prender o jogador pro resto da vida. Mas a gente vai poder aproveitar. A gente vai poder vendê-los melhor para poder fazer a reposição. Então aí os casos claros, é só olhar Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que conseguem fazer esse giro o tempo todo. Então eu vejo a situação do Andrei, fico muito feliz. Vejo a situação do Ryan e fico também muito feliz. Vejo esse menino Luquinhas, que é um jogador que vem do Sport Recife, muito talentoso, com 15 anos como o Ryan, que já jogou até no Sub-20 do Sport e fez gol. Jogou no Sport, que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil Sub-17, que o Vasco foi vice-campeão por Palmeiras, foram eliminados pelo Palmeiras. O moleque é um talento, muito talentoso, chegou durante a pandemia, ficou lá 2 anos meio encostadão, começou a ter oportunidade e brilhou. E esse menino vem para o Vasco, e ontem eu dei essa informação, porque, é claro, a relação é boa, mas principalmente porque os empresários, o pai e o próprio menino viram, opa, peraí, cara, pô, o Vasco é o Vasco, cara. Pô, a estrutura, os caras viraram SAF, vão ter dinheiro, vão investir, tudo isso abre muito a porta. E eu acho que isso é fundamental e a gente tem que transferir isso para o profissional. Porque jogadores de futebol, profissionais, trabalham, e também profissionais de fora de campo, trabalham em grandes empresas. Eu vou dar um exemplo, eu não me lembro o sobrenome dele. O primeiro é Daniel. Ele trabalhou no Vasco como fisiologista, fisioterapeuta, na verdade fisioterapeuta não, mas nessa área de ciência do esporte, e era um craque, cara muito preparado. Me perdoe, Daniel, esqueci seu sobrenome, se você estiver me vendo, me perdoe. E o Daniel, muito Vasco, alucinadamente vascaíno, esteve na comissão de Vanderlei Luxemburgo em 2019, no Vasco, trabalhando no Vasco, e recebeu uma proposta para ir para o Palmeiras. E foi. E ficou muito triste com a queda do Vasco em 2020, mas ganhou títulos com o Palmeiras, comemora. Outro dia viu o Palmeiras numa grande vitória que teve aí, ele comemorando junto com os caras dentro do campo. Profissional, que deve doer ver o Vasco assim, que com certeza se recebesse uma proposta grande, poderia voltar ao Vasco. Mas profissionais assim, a gente tem que entender que eles buscam a excelência. E se o Vasco vira essa excelência, se o Vasco tem essa capacidade por conta do investimento, de melhoria de estrutura, de processos, sim, a gente fala muito em processos, as pessoas levam muito por pejorativo, mas sim, são processos, são situações que acontecem dentro de uma sucessão de planejamento que na maioria das vezes dão certo, a organização dá muito certo. É claro que o futebol é algo muito empírico, pode dar errado dentro de campo, a bola pode não entrar, mas quase sempre um clube organizado, um clube bem gerido, um clube com dinheiro vai dar certo, que é o exemplo, o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná é um clube que tem uma torcida regional, mas é um clube que tem um estádio próprio, que tem um CT maravilhoso e que disputa títulos, coisa que a gente não faz. Com toda a força que temos, com toda a pujança que temos um estádio, temos uma torcida 50 vezes maior do que a do Atlético do Paraná. E aí? Do que vale isso se você não tem uma boa gestão? Então, se você começa a se organizar, o mercado começa a comentar, inclusive profissionalmente. O lado profissional dos jogadores, aquele jogador que está ali, que está acolá, que está em outro país, não, peraí, porque a história ajuda. Eu dei essa informação. O pessoal do Luquinhas, por exemplo, disse, não, cara, é o Vasco. A história atrai muito. Os jogadores que vieram para o Vasco no início do ano, Anderson Conceição, Yuri Lara, Thiago Rodrigues, todos pensaram, não, o Edmar mesmo disse, poxa, cara, é o Vasco, cara. O Vasco ainda chama muita atenção, o Vasco ainda é o grande clube a ser batido. Tá aí o jogo de domingo contra o Bahia, a motivação que o Bahia tem de jogar contra o Vasco, que é um adversário que a gente não ganha há 35 anos na Fonte Nova. Há 12 anos que a gente não ganha do Bahia jogando em Salvador. É muito tempo, é um grande adversário que nos números tem mais números que a gente. Mas o Vasco chama muita atenção. E se você ainda dá estrutura, se você ainda dá condição de trabalho, a tendência é atrair muito mais, é seduzir o mercado. É claro que a competição talvez seja no início ainda difícil. Para contratar jogadores com altíssimos salários, quando a gente fala que a 777 não vai investir, a Vasco SAF, em multa de treinadores, não é pensar pequeno, gente. É saber apostar no melhor dinheiro, até porque treinador 3, 4 rodadas vai mal,
todos nós vamos pedir a demissão dele. E você pagou 2 milhões de dólares. Ah, mas o jogador também a gente paga, mas o jogador é um bem que você pode vender, é um dinheiro que você pode ganhar. Um profissional de fora do campo, você não ganha dinheiro. É um investimento de risco. Sim, é de risco. Ele também pode te ajudar, porque se ele revelar muitos jogadores, se ele fizer um bom time, você indiretamente vai ganhar dinheiro, ou diretamente com conquista de títulos, com revelação de jogadores que vão ser vendidos, né? Eu até acho que o treinador de futebol, o profissional, deveria ter uma participação, está no contrato, dependendo do título vencido, ter uma participação. Ele é fundamental nisso, na revelação de um atleta, ele ter participação nisso. No futuro, qualquer um, apesar de que no Brasil a gente sempre pensa, pô, vai ajudar um menino da base, sabendo que tem participação, ele vai privilegiar esse em detrimento do outro. Pode até ser, a gente pode até pensar nisso, mas pensando no melhor dos mundos, o treinador ele é muito importante, mas o treinador é um bem fixo. Você não ganha dinheiro quando ele sai, o jogador não. Então o investimento no jogador, então não dá pra gente pensar, pô, os caras estão pensando pequeno, não. Eles estão pensando no melhor investimento. Eu concordo plenamente, eu acho que treinador tem que estar livre ou então aceitar o desafio, vir para cá. E aí você paga um bom salário para ele. No caso, o jogador é um investimento certo. Você prefere pagar 2 milhões de dólares na multa do Vojvoda ou você prefere pagar 2 milhões de dólares de salário a um grande jogador do futebol argentino? Eu prefiro pagar ao jogador. Eu acho que o jogador dá um retorno. Que um bom treinador vai ajudar, claro, vai potencializar. Mas existem outros bons treinadores que você não precisa despender tanto dinheiro numa multa. Acho que o treinador precisa ser bem pago. Ainda mais num processo como esse. Ele precisa ser bem pago, ele precisa ser bem remunerado, porque é muita responsabilidade, é a gestão de um grupo, é a administração de um clube, ainda mais um clube que precisa ter rendimentos, que é um clube agora SA, é um clube empresa. Então eu acho que a responsabilidade é muito grande, por isso que me chama muito a atenção a permanência do Maurício Barbieri. Acho que é um ótimo treinador, que faz um bom trabalho no Bragantino. Eu acho que ele seria um cara muito interessante. O próprio Vojvoda, eu acho que é um treinador também muito interessante. Como vejo outros treinadores aí no mercado que trabalham nesse... O Thiago Nunes, que já trabalhou no Atlético do Paraná, seria um bom treinador. Acho que são treinadores de perfil que entendem o negócio, o futebol. Não são apenas os boleirões, os que vão chegar para agitar a massa e que vão fazer gestos para a torcida. Acho que hoje o treinador é um multifacetado profissional, que tem que saber de tudo o que acontece no departamento de futebol, inclusive da gestão. Ele precisa estar por dentro disso. Mas esse profissional e jogadores se sentem mais atraídos com um clube muito mais bem gerido, com um clube muito mais sério, com um clube que não tem notícia de atraso de salário, que paga os seus prêmios, que consegue remunerar corretamente, que consegue dar retorno, que consegue entrar no mercado e contratar bons jogadores, que tem um bom departamento de scout, que tem um bom departamento de análise de mercado, que consiga buscar jogadores. Você vê o John Arias, que joga no Fluminense, que ótimo jogador, que se o Vasco tivesse um departamento na época bom, poderia ter contratado, não poderia? Não poderia ter trazido? Poderia ter trazido. Então eu acho que todas essas questões precisam ser analisadas, precisam ser levadas em consideração. E a SAF já começa a mostrar, mesmo que ainda não sendo 70% 777 e 30% Vasco, que o mercado começa a aceitar bem o Vasco. Começa a ver o Vasco com outros olhos. São jogadores que ficam, jogadores que apostam numa renovação, que permanecem, jogadores que chegam, como esse menino do Sport Revelação, e isso vai também repercutir no profissional, não tenho dúvida. Por isso que é muito importante que o grupo atual faça o seu trabalho, consiga subir com o Vasco, que isso possa ser importante, que eles sejam reconhecidos. Aqueles com competência de trabalho e com idade que permaneçam. Aqueles mais velhos que, de repente, entendam, sejam reconhecidos, sejam atendidos, sejam elogiados, sejam reconhecidos no esforço, mas o tempo precisa mudar, o Vasco precisa renovar. Eu vejo hoje o Nenê dando uma entrevista falando sobre, eu quero ficar mais 2 anos. Vamos pensar, vamos ver. Eu acho que o Nenê é um grande prestador de serviço ao Vasco, é um cara que
que entra para a história do Vasco por toda o altruísmo dele, de querer ajudar o Vasco, de querer pertencer ao Vasco, mas eu já sugeri, faz o Campeonato Carioca, deixa o Nenê ficar no clube como um gestor, estando ali ao lado do Paulo Brax, podendo ajudar nessa transição, convivendo com jogadores, enfim, seria uma sugestão, como se pensou no Fernando Praz, como se pensou no Juninho Pernambucano, por que não se pensar no Nenê também para esse cargo? Enfim, eu só acho que o movimento da SAF já traz bons benefícios, já traz boas luzes e acho que a gente precisa ficar feliz com isso, porque os tempos estão mudando, as coisas estão mudando. O que não pode mudar é o resultado dentro de campo. A gente precisa ganhar do Bahia, ou pelo menos não perder, somar nossos pontos, somar aqueles 20 pontinhos, 18 pontinhos, capazes de nos levar à Série A. Porque aí, ano que vem, já a partir de novembro, a gente já vai ter uma outra vida, já vai ter outras notícias para a gente poder começar a pensar o ano que vem, disputando, brigando, estando ali, pelo menos no bolo, na festa. A gente precisa estar nessa festa da Série A, a gente precisa estar nessa festa de chegar longe numa Copa do Brasil, quem sabe se classificar em 2024 para uma Copa Libertadores da América. Enfim, a gente tem todo o direito de sonhar. Vamos continuar sonhando. Mas antes disso, a gente precisa acordar desse pesadelo da Série B, que eu tenho muita esperança que vai acabar em breve. Grande abraço a todos vocês, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, e eu volto à noite, no Avenews, ao vivo, a partir de 9h30, eu vou estar comandando a live que vai encerrar a cobertura nossa antes do jogo de domingo. Sábado tem Faísca Tá On, tem arquibancada, mas domingo a gente tem o pré e o pós-jogo agitando para Vasco da Gama e Bahia. Grande abraço, fique com Deus, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Tchau, turma.